quando a gente tem a consciência da nossa realidade espiritual, a gente aproveita mais a experiência familiar, sem dúvida. A gente tem mais repertório, tem mais recurso de poder curar-se. Quando eu falo curar aqui, é curar espiritualmente. Jesus, quando se aproximava dos sujeitos, ele dizia: que queres que eu te faça? Que me cure, Senhor. Então cura-te. Vai, a tua fé te curou. Ele queria dizer, de alguma forma, que a missão dele não era apenas curar corpos. Porque, meus amigos, se a proposta de Jesus fosse apenas curar doentes das suas enfermidades físicas, os doentes voltariam a adoecer. E a missão dele seria apenas limitada, circunstanciada àquela época. Porque os corpos voltam a adoecer. Cada cura orgânica que Jesus operou era o símbolo de uma cura espiritual. Ele queria chamar a atenção, por isso que ele dizia: vai e não voltes a pecar para que não te aconteça algo pior. Ou seja, ele queria dizer que por trás de toda doença física que ele estava curando, havia o símbolo de um problema espiritual, de uma doença espiritual, de uma enfermidade do ser, da intimidade, que precisaria ser reorganizado. A causa profunda. Então, a família é lugar de cura nesse sentido. A cura espiritual, a minha iluminação, ao meu amadurecimento como pessoa. Então, a família é lugar de cura sim. Quando eu tenho uma noção espiritual, eu posso aproveitar mais. Mas convenhamos, quantas pessoas que têm a noção espiritual e são tiranos em casa, e são agressivos, são espíritas, são espiritualistas, têm todo o patrimônio, têm todo o conhecimento e desprezam, menosprezam, desvalorizam, não valorizam, não usam de maneira eficiente, não aproveitam esse patrimônio que têm e jogam fora grandes oportunidades. E quantos ateus, quantas pessoas que não têm a cultura religiosa, mas são humanos, são sensíveis e que aproveitam a experiência familiar para criar laços dentro das suas limitações de compreensão espiritual e evoluem, e aprendem, e crescem. Porque o que a gente está sendo chamado agora, minha gente, é a espiritualidade no cotidiano. E a espiritualidade no cotidiano não é rezar, não é ficar rezando. A oração tem o seu lugar, mas a espiritualidade no cotidiano é como eu falo com as pessoas, o meu tom de voz, como eu uso, a forma como eu me dirijo com minha esposa, com meu marido, a forma como eu trato meus filhos. É esse ensejo que a gente está tendo, né? A convivência, os pequenos gestos de gentileza, as pequenas paciências. Agora na quarentena, a esposa tá com o cabelo em pé, tá chateada, tá irritada porque tá fazendo tudo, tá faxinando a casa, tá louca da faxina, tá fazendo comida, tá toda hora, não para, etc. E de repente ela dá uma explosão com você. Você olha e você tem a compreensão de dizer: peraí, ela tá irritada agora, eu não vou discutir porque não vai sair nada bom nesse momento se eu ficar batendo boca com ela, deixa ela acalmar, e depois que ela acalmar, eu falo com ela, e aí eu falo: eu vi que você estava irritada, eu entendo que você está irritada, mas está sendo difícil para mim também, eu não quis rebater você naquele momento, mas agora eu queria conversar com você, vamos tentar maneirar pra gente não ficar entrando em briga, né? Você tá irritado com as coisas da cozinha, com as coisas de casa, eu também tô preocupado com a questão financeira, porque meu trabalho tá complicado, ou então eu fui desempregado. Conversar, estabelecer diálogos, falar dos sentimentos, falar do medo. Eu tô com medo dessa epidemia, eu tô com medo desses problemas. Isso cria laços, pode criar vínculos, né? Fazer coisas em conjunto, já que a gente tá em casa, ler um livro a dois. Eu conheço um casal de amigos. Meu Deus, que experiência sensacional. Eles estão lendo obras casal espírita. Eles estão aproveitando a quarentena, pegaram Paulo Estevão e leram Paulo Estevão. Leram Paulo Estevão todo, capítulo por capítulo. Toda semana eles liam 2, 3 capítulos de Paulo Estevão. E quando acabava o capítulo, os dois fechavam e conversavam a respeito. Olha o aproveitamento. Agora estão lendo Vida e Sexo. E também há 2000 anos. Eles estão tendo uma experiência maravilhosa. Aí sentam, assistem um filme, veem um filme junto e conversam. Olha, a gente pode fazer isso com os nossos filhos. Abra um livro com o filho, ou vê um filme e discute, conversa, pode sair uma experiência prazerosa. Isso também é espiritualidade. Isso também é espiritualidade em família. Espiritualidade em família é a gente conseguir desenvolver vínculos amorosos cada vez mais elaborados, cada vez mais sofisticados, cada vez mais maduros. E o amor é espiritual. O amor não é só humano, é também espiritual. Então,
É claro que quando eu tenho uma noção espiritual, a noção da doutrina espírita, isso me ajuda de maneira incontestável. Como espírita, eu não posso negar que a doutrina espírita tem um patrimônio, tem um recurso que me ajuda de maneira excepcional a criar laços, a ter recursos de tolerância e compreensão, a saber que também tem um mundo espiritual nesse momento, querendo também causar perturbações nos lares, querendo gerar desagregação familiar. É claro que há espíritos ignorantes que aproveitam esse ensejo e que a gente também deve estar atento para isso. Mas, apesar disso, do conhecimento espiritual ser um diferencial que pode nos ajudar, o mais importante é eu conseguir exercitar tudo isso que eu sei, tudo isso que eu tenho, e se eu não tenho, se eu não sei, exercitar práticas de civilidade, de educação, de ética e de afeto, mesmo que não seja religioso, em casa. Às vezes, me permita alongar um pouco nessa última resposta, às vezes eu percebo que a falta de contato nosso na família e a falta de convivência madura na família harmônica, às vezes a responsabilidade é nossa de espíritas. Porque às vezes eu sou casada e o meu marido não é espírita, e eu, como espírita, quero que ele seja espírita, que ele faça evangelho todo dia comigo, que ele leia a obra espírita. Pera aí, vamos com calma. Eu acho que a gente não pode brigar por isso. Não pode impor isso. Às vezes eu vejo muitas brigas por causa da falta de habilidade dos espíritas em casa. Então, o espiritismo tem que ser um remédio que me deixa melhor, que me deixa saudável. Né? E se eu estou desarmonizado, brigando, impondo para os outros vão olhar e dizer, ó, para que o espiritismo serve na vida dele ou dela? Olha como tá, querendo inclusive me violentar minha consciência. Então a doutrina espírita não serve para isso. Às vezes é necessário a nossa divulgação da doutrina vai ser com a nossa vida. Nós seremos o evangelho dentro de casa. Né? Com as nossas limitações, com as nossas imperfeições, não quero ninguém santo, mas é importante dizer isso, que a gente pode ter convivência familiar com o marido ateu. Eu conheço um casal, por exemplo, que ela é espírita, ele é ateu, vivem super amorosos, afetivos. Claro que tem problemas, questões, como todo casal tem. Se não tiver desafios e não tiver questão, não é casamento. É um acordo de paz onde cada um fica na sua. Né? Mas que tem uma vida equilibrada. Então, o acervo espiritual é importantíssimo, é um recurso a mais, é um diferencial que realmente ajuda muito a passar por tudo isso, mas o mais importante é eu viver de maneira amorosa, de maneira caridosa, de maneira bondosa e doce, tolerante em casa. Isso é o que é essencial e nos tornará pessoas de bem, pessoas felizes.